Boa noite, gente. Bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabela e agora estou em Xangai. E ao meu lado está o senhor Neuli Rossetto, coordenador e membro senior do MSD, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras do Brasil. E a senhora está visitando a Xangai. Muito prazer. Prazer, Isabela. Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento da gente estar juntos para poder dialogar um pouquinho sobre a realidade brasileira e mais especificamente sobre a luta do Movimento Sem Terra. Eu fico muito feliz a saber que essa, de fato, é a quarta. Não é a primeira viagem do senhor. Isso quer dizer, de fato, o MSD já tem uma cooperação, intercâmbio aqui com a China. O senhor pode fazer uma breve apresentação sobre essa troca de experiências entre a MSD com a parte chinesa, com a China. A China sempre despertou muita curiosidade dentro do MST e também muitas expectativas, tanto pela sua grandiosidade da população, do país, quanto pela sua história de lutas, mas principalmente pela identificação bastante forte que esse país tem com a população rural, com a população camponesa. Então, no Movimento Sem Terra, isso sempre foi um motivo de uma expectativa de conhecer melhor essa realidade. As dificuldades são gigantescas nessa trajetória toda, né? Pelo idioma, pela distância, pelos custos econômicos, mas sempre que nós tivemos oportunidades, o MST abriu essa possibilidade de vir conhecer a realidade do povo chinês. E isso realmente foi ainda em meados da década de 90 do século XX, já alguns companheiros e companheiras nossas visitaram esse país para conhecer. A primeira vez que eu vim à China foi em 2016, num seminário com a universidade em Pequim, onde a gente debateu as questões e os problemas da região sul global do planeta, né? Essa foi a primeira iniciativa. Depois teve outras duas oportunidades em Xangai para também continuar conhecendo melhor a realidade brasileira, e agora é a quarta vez nesse seminário sobre a questão da comunicação e a solidariedade que estamos fazendo aqui em Xangai. E como o MSD, de fato, é uma organização política, um grupo que cuida os pobres, e especialmente os camponeses, pessoas que moram no campo, na zona rural. E aqui, a China é um país agrícola e tem quase bilhão de pessoas rurais e já conseguiu tirar essa população da pobreza. Por isso, a China tem uma experiência muito rica em luta, nessa luta. Por isso, qual é a expectativa do senhor para intensificar essa troca de experiência entre a MST e a China? Como o senhor também observa essa luta aqui na China? Como você mesmo já colocou, tem vários pontos que nós temos muita identidade com as lutas que tem aqui com o povo chinês, né? Você mencionou especificamente a questão de todo esse trabalho da erradicação da pobreza. Isso é algo que interessa também para nós, o povo brasileiro, conhecer essa experiência e aprender com essa experiência. Historicamente, a China também teve uma política de fazer com que parte da população do campo permanecesse no campo. Nós tivemos um desenvolvimento econômico no nosso país que foi em direção oposta. A população rural foi tirada do campo e levada para a cidade. E isso num êxito rural num período muito curto de tempo, né? A nossa chamada Revolução Industrial é 1930. Em 1950, 1960, já tinha mudado o equilíbrio entre a população rural e a população do campo. Então, foi muito grande. A China tem também uma experiência de uma agricultura camponesa com alto índice de mecanização. Isso nos interessa. No Brasil,
a chamada agricultura camponesa, ela tem um nível muito baixo de mecanização, de máquinas apropriadas para a agricultura familiar. Então, nós queremos aprender aqui. E não apenas uma questão de conhecer, mas de promover um intercâmbio tecnológico com a população chinesa, né? Há também as políticas públicas de interesse da população do campo, que nós gostaríamos de aprender e de ter melhores conhecimentos sobre essa realidade, para ver também como que a gente pode levar essas experiências, esse conhecimento para a nossa realidade. E agora, a MSD é uma organização política que chama muita atenção, é muito popular lá no Brasil. E qual é o motivo verdadeiro atrás dessa onda, neste novo contexto político no Brasil? Por quê? Você usou a palavra certíssima, é onda. Os movimentos populares nunca têm um crescimento linear crescente. Eles sempre seguem certas ondas que isso depende de uma série de fatores objetivos e subjetivos das lutas e do momento histórico. Por trás desse momento que o movimento vive, não é um fenômeno instantâneo de algo imediato. É resultado de um processo de 40 anos de história do movimento, né? E esses 40 anos ainda dentro de um cenário, num contexto brasileiro, que o Brasil nunca fez uma reforma agrária. Então, essa bandeira da reforma agrária sempre teve represada na sociedade brasileira. Então, é natural que ela tenha sempre um destaque junto à sociedade, que tenha sempre uma forma da sociedade se manifestar, porque, historicamente, ela foi negada à população camponesa. Por outro lado, esses fatores do movimento estar em evidência nesse momento está ligado também ao momento específico da nossa atualidade. Nos últimos, talvez na última década, a política brasileira ficou muito polarizada entre um setor de extrema direita e um setor da esquerda. E o movimento, tanto quando estava em evidência o setor da extrema-direita, o movimento foi muito visado pelas forças da extrema-direita. Sempre esteve em evidência. A extrema-direita sempre dizia que queria eliminar o MST, o movimento. Então, isso põe o MST na agenda política do momento. Agora, quando tem, no segundo momento, um crescimento da esquerda, que consegue uma vitória eleitoral importantíssima, é natural também que quem está identificado com a esquerda também tem uma evidência. Não vamos esquecer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou 580 dias preso. Nesses 580 dias preso, o movimento, junto com outras organizações camponesas e populares, mantiveram um acampamento em frente ao prédio que o Lula estava preso e todo dia fazia manifestações políticas. Então, isso resulta agora numa certa notoriedade do movimento. Por último, o período da pandemia, contraditoriamente, foi um período em que a gente teve que refluir as lutas sociais. Mas nós tiramos algumas bandeiras que achamos acertadas e nós saímos fortalecidos da pandemia. A bandeira de priorizar salvar vidas. Dar como evidência mais importante salvar vida. Segunda atividade política que nós desencadeamos, a solidariedade com as populações pobres das cidades, promovendo a distribuição de alimentos, promovendo brigadas de saúde para essa população. Isso evidenciou o movimento junto à sociedade que fez que ele saia fortalecido nesse período. Eu acho que essa conjugação de vários fatores é que justificam essa notoriedade que o movimento tem nesse momento. Sim, com essa pandemia, a gente está cada dia mais ciente de que esse valor de priorizar a vida é muito importante. E essa fala me lembrar também o discurso do presidente Lula feito numa cerimônia aqui no Banco do BRICS, aqui em Xangai mesmo, porque o presidente Lula da Silva, ela perguntou mesmo que agora o mundo já é capaz de produzir alimentos suficientes para
de fato, essa produção já é suficiente a alimentar a população mundial. Mas por que em muitos cantos do mundo ainda existe que pessoas que sofrem fome? E agora, especialmente no Brasil, tem 30 milhões de pessoas que sofrem fome. E por isso faz-me curiosa que sobre a meta de luta do MST. Porque à medida da ampliação, do fortalecimento do MST, mas esse grupo tem sofrido muitas polêmicas. O senhor pode esclarecer as principais metas de luta do MST para a gente entender melhor esse movimento? Primeiro quero dar a minha contribuição para essa reflexão importante que você levantou. Por que existe fome nesse planeta? Se nós temos condições de produzir uma quantidade de alimentos superior ao número de habitantes que tem nesse planeta. Um pesquisador uma vez nos disse, né, Jean Ziegler dizia assim, a humanidade já tem a capacidade de produzir 2 vezes mais a quantidade de alimentos do que o seu número de habitantes no planeta. No entanto, a própria FAO, órgão das Nações Unidas, sempre atesta que há em torno de 800 milhões de pessoas que passam fome no planeta. Por que isso? Se não é uma questão de produção de alimentos. Só pode ter uma explicação. Há algum desequilíbrio na distribuição, no acesso ao alimento. E isso, na nossa interpretação, é porque o alimento é visto como uma mercadoria. E uma mercadoria visa sempre a questão da taxa de lucros. Então, há grupos econômicos que lucram em cima da questão da distribuição, do armazenamento dos alimentos. E, com isso, faz com que parte da população não tenha esses alimentos, não tenha acesso a esse alimento. Nós, do MST e a Via Campesina, nós temos 2 bandeiras que eu acho fundamentais para o combate. Uma é a questão da soberania alimentar. Cada povo deve ter o direito de produzir seus próprios alimentos, ter o direito e as condições. E a segunda bandeira é de que o alimento não deveria ser uma mercadoria, deveria ser um direito do ser humano. A forma de como normatizar isso, acho que só a luta dos povos é que vai determinar como é que seria tratado o alimento numa outra sociedade com valores da vida em primeiro lugar, mais do que dos interesses econômicos. Quais são as metas para responder à tua pergunta? Nós temos em torno de 80 mil famílias em regime de acampamento, ou seja, vivendo em cima de terras provisórias. Nós queremos que essas famílias sejam assentadas nos seus lotes definitivos, que tenham o seu lugar e a segurança de poder produzir, morar e criar suas famílias nos seus lugares. Então, essa é uma meta que nós temos. Mas esse é muito difícil. Como a gente pode legalizar este processo no contexto do Brasil? Isso faz parte da própria dinâmica da luta pela reforma agrária. A nossa tarefa é organizar os camponeses, fazer o trabalho junto com eles para que eles possam se manifestar através de mobilizações para pressionar as autoridades e o governo para atender às suas demandas, que são de ter um pedaço, um lote, uma propriedade agrícola para poder sobreviver. Essa é a demanda. E uma segunda meta bem específica que nós temos é das 450 mil famílias que estão assentadas, que elas tenham melhores condições de vida nas suas áreas de assentamento. Isso passa por programas de saúde, por programas de escola, para infraestrutura, programas de moradias populares. Essas são as metas específicas que nós temos para a questão do campo. E, ao mesmo tempo, nós temos todo um programa de reforma agrária popular que nós queremos construir um novo modelo de agricultura brasileira, que não é o modelo do agronegócio. O agronegócio tem a sua produção em cima da monocultura extensiva, ou seja, em grandes propriedades, na sua matriz produtiva em cima da questão de produtos de base química, sintéticos e de agrotóxicos, e produtos voltados para o mercado externo e não para atender às demandas do povo brasileiro. O nosso programa de reforma agrária, além de produzir produtos saudáveis sem agrotóxicos, é voltado para o mercado do povo brasileiro.
Sim. E então, essa questão fundamental é distribuição de alimentos, mas também distribuição de terrenos, de terras, porque o senhor mencionou sobre agronegócio e todo mundo sabe que a China é o maior comprador dos alimentos brasileiros. Eu concordo que alimentos, primeiro, não pode ser mercadorias, mas como o mundo já é capaz de produzir o dobro de alimentos, esses alimentos podem ser vendidos. Então, é possível, qual será uma melhor maneira para o Brasil alcançar um equilíbrio de produzir alimentos não somente para a própria população, mas pode ser um maior vendedor, ganhar mais Claro. benefícios. Quando a gente defende que todos os povos têm o direito a produzir seus próprios alimentos, nessa bandeira de luta que nós chamamos de soberania dos povos, nós não estamos dizendo que não haja intercâmbio de alimentos e de produtos agrícolas entre os países, mas eles têm que ser normatizados em outros parâmetros, em outras formas de fazer esse intercâmbio, não como uma simples mercadoria que tem como fundamento a taxa de lucros. Nós queremos fazer um intercâmbio baseado em outros valores de solidariedade, de direito a acesso ao alimento, em outros patamares. Se você me perguntar, é possível manter um equilíbrio? É claro que isso vai ser um longo processo para fazer essa mudança. Nesse momento, a nossa organização, o Movimento Sem Terra, quer apenas aproveitar as terras que são improdutivas para produzir alimentos para a população brasileira. Essa é a nossa luta nesse momento que a gente está vivendo. É aproveitar as terras mantidas improdutivas para produzir alimentos para o povo brasileiro. E como você mesmo disse, é um povo, uma realidade brasileira onde tem 30 milhões de pessoas que passam fome. É injustificável tendo um território daquele tamanho com as melhores condições agrícolas do planeta, praticamente. Só decisões políticas é que podem resolver essa questão. Sim, por isso o Brasil agora está, de fato, enfrentando essa questão interna para resolver o próprio problema. E também estamos em Xangai participando desse Fórum Sul Global sobre comunicações para quebrar a ideologia ocidental. E também isso me faz pensar sobre agora, lá no Brasil, a China está, a mídia está construindo uma narrativa que China está comprando tudo do Brasil. Por isso, como nós podemos ajudar a intensificar o melhor entendimento mútuo entre China e o Brasil para promover a cooperação entre o Brasil e China? O seminário aqui está nos dando oportunidades importantíssimas para esse momento atual que a gente vive. O que é esse momento atual que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um período de grandes transformações mundiais. Nós estamos vivendo um período onde há uma crise do modo de produção capitalista. Um momento onde a principal potência do planeta está em descrédito, está em crise também. Olha, todos esses fatores criam uma sensação de instabilidade no planeta, de incertezas no planeta. O que nós estamos debatendo aqui é, com os países do sul global, encontrar caminhos para esse momento que a gente tem. Primeiro, compartilhar os problemas, os diagnósticos da realidade que nós temos, fazer o intercâmbio de experiências e de realizações que cada povo tem e buscar definir objetivos comuns que a gente possa enfrentar nesse momento essa realidade que aqui está presente. A China, nesse cenário de transformações e mudança, adquiriu um protagonismo muito importante. É uma potência econômica do planeta que está em ascendência, está buscando essa questão. Nós não queremos fazer um embate com forças imperialistas e virar depois uma outra força. Nós queremos construir, como se diz, né, um planeta onde não há uma dominação de um povo sobre o outro, que haja, sim, intercâmbios e solidariedade entre os povos. É isso que nós almejamos. Por isso, é também importante lá no Brasil, existe mais mídias independentes que podem construir narrativas
positivas sobre a MSD e também, por exemplo, e também uma imagem positiva sobre a China, porque para não difamar mais a MSD, essa onda e também o que a China está fazendo para conseguir melhorar, conseguirá melhorar essa cooperação entre a China e o Brasil. E fico muito agradecida pela essa conversa muito rápida, mas o senhor trouxe muitas reflexões muito importantes sobre MSD, sobre a cooperação China e Brasil no desenvolvimento rural. Muito obrigada pela essa oportunidade de falar com o senhor. Eu que agradeço, Isabela, por esse momento e por a gente poder conversar um pouquinho sobre a realidade. Eu percebi que você também tem muitas expectativas, muitas ideias, muitos ideais pela frente, que gostaria de ver um planeta mais igual, mais democrático, mais fraterno, com desenvolvimento mais harmonioso entre os povos. Então, acho que nós temos muita coisa em comum. E momentos como esse de conversa, acho que nos ajuda, nos fortalece, você no trabalho de jornalismo e eu como militante do Movimento Sem Terra no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Boa estadia na China e mais viagens à China. Obrigada. Obrigado, Isabel.